Olá, boa noite! Boa noite para você! Tudo jóia? Como é que passou? Como foram os festejos de Natal? Espero que tenha sido muito bom aí junto da sua família, viu? Espero que você tenha passado um tempo muito alegre. E hoje nós estamos aqui num encontro especial de sexta-feira. Nós nos encontramos às quartas-feiras, mas nesta semana, especialmente por causa do Natal, para estarmos juntos no dia 25 de dezembro, para lembrarmos de Jesus, para lembrarmos quem é o aniversariante. Então, mudamos para hoje, né? Para sexta-feira. E eu quero te dar as boas-vindas e desde já pedir para você compartilhar aí com seus amigos, dá um like aí, manda um coraçãozinho pra gente, porque quanto mais você interage, mais temos possibilidade de fazer com que essa transmissão vá mais longe. E hoje nós vamos falar sobre Jesus e as pessoas precisam muito conhecer quem é Jesus, as pessoas precisam muito entender quem Ele é, porque quanto mais as pessoas tiverem contato com Jesus, mais elas estarão perto de compreender quem são, por que estão aqui, qual que é o propósito da nossa vida. Eu quero desde já dar aí uma boa noite para Silvana. Boa noite, Silvana, Feliz Natal. Boa noite, Sueli, graça e paz, meus irmãos. Que bênção, né, ter essas irmãs aqui com a gente. E já tem um número expressivo aí nos acompanhando. Por favor, compartilhe aí. Eu vou compartilhar já, senão eu esqueço, tá? Senão chega lá no final, eu fico cobrando aí se você compartilhou e eu mesmo, necaticatibiriba, né? Vamos lá, eu acho que isso. Beleza, já compartilhei. Coloca aí seu comentário, manda um joinha, manda um coraçãozinho para nós e chama o povo para fazer parte aí da nossa transmissão. Enquanto isso, eu vou cantar uma música. Quero cantar uma música de Natal que se chama O Primeiro Natal. É um hino bem antigo, mas é um hino bem legal para a gente começar esse encontro de sexta-feira, esse encontro que celebra o nascimento de Jesus, o nosso Senhor. Diz assim, ó. Eis que um anjo proclamou o primeiro Natal a uns pobres pastores ao pé de Belém, que nos campos aguardar seu rebanho afinal suportavam da noite o frio também. Natal, 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 é vindo ao mundo um rei divinal. De repente lá do céu uma estrela surgiu e no oriente brilhou com estranho fulgor. Veio à terra forte luz que do céu lhe caiu, muitas noites ainda em fulgente esplendor. Natal, 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 é vindo ao mundo um rei divinal. E os magos com afã e sublime temor os joelhos dobraram naquele lugar para ofertas liberais e de raro valor, qual incenso, ouro e mirra ao menino entregar. E com ele vimos nós, com intenso fervor, dar louvores sinceros a quem nos amou, adorar de coração ao Supremo Senhor
morrendo na cruz, nossas almas salvou. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. Natal é vindo ao mundo o Rei divino, o Rei divinal. Bendito seja o nosso Deus que enviou seu Filho Jesus para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, não é? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor, eu quero te agradecer por essa noite especial, por esse dia que nós estamos vivendo, que é, ó Deus, um marco em todos os anos da nossa história, que é a vinda, a encarnação, o nascimento de Jesus, o nosso Salvador. Hoje estamos aqui, Senhor, para te adorar, para te agradecer e para entender um pouco mais, à luz da tua palavra, quem é Jesus, o que ele veio fazer, por que ele é tão importante para nós. Que no final deste encontro, desse tempo que nós vamos passar aqui, possamos, ó Deus, entender melhor a tua palavra, quem o Senhor é, e possamos, por causa disso, te amar mais. Em nome de Jesus, o nosso Mestre e Salvador. Amém. Amém. Deixa eu guardar a viola, daqui a pouquinho a gente canta mais, tá bom? Daqui a pouquinho, lá no final, a gente vai cantar mais uma canção, beleza? Vamos lá, vamos bater um papo aí, vamos continuar, aliás, um papo que nós estamos batendo aí ao longo deste mês de dezembro. Nesse mês de dezembro, nós temos conversado sobre esse tema, quem é o aniversariante? Afinal de contas, né, o Natal é muito gostoso, é muito bom celebrar o Natal. Tem a festa, a gente come bastante, passa um tempo agradável com a família, ganha presente, dá presente, mas afinal de contas, né, quem é o aniversariante ou qual é o motivo dessa festa para nós? Não é o Papai Noel, pode ter certeza, e nem são os presentes. É Jesus Cristo, é o grande presente de Deus Pai para a humanidade, para cada um de nós. E aí, pensar nesse Jesus é o que nós temos feito. Nós temos dedicado um tempo ao longo desse mês para pensar na pessoa de Jesus, quem ele é, e também para pensar na sua obra, o que ele veio fazer. E lá no nosso primeiro encontro, nós estudamos os nomes de Jesus. Nós vimos que na Bíblia, Cristo é chamado por diversos nomes. Eu mesmo estou chamando ele de Cristo, Jesus, não é? E ele tem diversos nomes. Mas os que a gente estudou, né, vimos juntos, Jesus, que significa Salvador, Cristo, que significa o enviado, o escolhido, o ungido de Deus, Filho do homem, que quer dizer que Jesus é homem, e também Filho de Deus, que quer dizer que Jesus é Deus. Nesse primeiro encontro, então, nós vimos os nomes de Jesus. No segundo encontro, nós falamos das duas naturezas de Jesus, que Jesus é tanto divino, 100% Deus, como também humano, 100% homem. E por que isso é importante? Nós vimos lá que é importante porque se ele não fosse homem, não poderia morrer em favor da vida dos humanos. E se ele não fosse Deus, não teria como completar a obra da salvação. Ou seja, ele essencialmente é divino, humano, e isso é indispensável para a sua missão de Salvador. No encontro passado, nós vimos também os estados de Cristo. Tanto o seu estado de humilhação, quando a gente fala dos estados de Jesus, nós estamos falando dos momentos, das condições da condição em que Jesus se encontrava ali naquele momento. Qual o estágio, né, dos seus estados? E nós vimos um primeiro estado que é o de humilhação. Porque quando Jesus vem à Terra e ele se torna também humano, ele se encarna, nós estamos falando do que o Deus eterno, todo-poderoso, ele se torna de criador, ele agora se torna também criatura. E quando ele nasce nesse mundo, ele nasce naquela situação de pobreza, de miséria, ele nasce sujeito às dificuldades, aos sofrimentos que todo ser humano passa, ele é tentado ao longo da sua vida, ele é julgado injustamente, é morto injustamente e por fim sepultado. Nós chamamos desse estágio de estado de humilhação. Jesus esteve ali num estado de humilhação.
o qual ele mesmo se sujeitou, porque o próprio Jesus diz que ninguém tira a vida dele, ele dá a sua vida espontaneamente. Mas também nós vimos o estado de exaltação, porque depois que Jesus morre, Deus Pai o ressuscita dos mortos num corpo glorificado, Jesus é elevado aos céus, está assentado à direita de Deus Pai, de onde ele virá para julgar o mundo com justiça. E nós chamamos então desse segundo momento de estado de exaltação. Então, olhando para esses três encontros, nós já vimos muito sobre Jesus e vimos que ele é muito mais do que uma criança que nasceu há 2000 anos lá em Belém, não é? E hoje nós vamos falar sobre os ofícios de Cristo. Os ofícios de Cristo. Hoje, necessariamente, nós vamos falar mais da obra de Cristo do que necessariamente dele, mas também dele, porque os seus ofícios têm a ver com ele e ele exerce seus ofícios, não é? E aí nós vamos falar rapidamente sobre os três ofícios de Cristo. E o primeiro ofício de Cristo é o seu ofício profético. Jesus é o grande profeta de Deus. Vamos entender melhor isso. Lá em Atos capítulo 3, versículo 22 a 24, diz assim: Disse, na verdade, Moisés: O Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta, semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Aqui nós estamos falando de, os apóstolos estão lembrando de textos proféticos, de uma fala de Moisés e também do momento de Samuel em diante, de que havia uma profecia que viria um grande profeta da parte de Deus, que um dia nasceria do meio do povo um homem através do qual Deus falaria e o povo de Deus o ouviria, não é? E depois também lá em Lucas 13:33, o próprio Jesus falando de si mesmo, ele diz assim, importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jesus aqui está a caminho de Jerusalém e ele diz assim, nós vamos andar hoje, vamos andar amanhã, para dar tempo de chegar em Jerusalém, porque como eu sou um profeta, eu tenho que morrer em Jerusalém. Aqui Jesus está anunciando a sua morte, ele está reforçando o seu papel profético, enfim. Tá, mas vamos entender. A pergunta que vem é a seguinte, pastor, ok, o que é um profeta? O que é um profeta? O profeta é um homem que recebe a mensagem de Deus e tem por missão entregar essa mensagem ao povo, sem omissões e sem acréscimo. Então imagine, o profeta é alguém que recebe a palavra de Deus e ele deve entregar essa palavra ao povo. Ele é mais ou menos um representante de Deus no meio do povo. E ele deve falar o que Deus mandou ele falar, sem tirar nem acrescentar nada. Ele também tem a função de protestar contra os pecados da sua geração. Então o profeta é aquele que fala a palavra de Deus, é aquele que expõe os pecados, que confronta os políticos, os religiosos, o povo, dizendo o seguinte, olha, você está no caminho errado, porque a palavra de Deus diz que isso que você está fazendo não deve ser feito. Ele também lembra o povo em todo tempo quais são as promessas de Deus, tanto de bênção quanto de juízo. Não é? Então o profeta é aquele que o tempo todo está ali no meio do povo, anunciando a palavra de Deus, lembrando o povo da lei, lembrando as promessas de Deus, tanto de bênção quanto de juízo para aqueles que vão errado, e convencendo essas pessoas, instando com elas para que elas se arrependam dos seus pecados. Cristo, portanto, é o grande profeta que Deus Pai envia para o nosso mundo. E ele envia justamente com essa missão, para que Jesus falasse para nós toda a palavra de Deus Pai. E Jesus veio e fez. Jesus veio anunciar o Evangelho. Jesus veio anunciar o reino de Deus. E ele anunciou sem acrescentar e sem omitir nada. Jesus veio também nos confrontar acerca dos nossos pecados. Ele veio clamando lá nas ruas da Galileia, dizendo assim, arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Jesus também é aquele que veio lembrar a nós as promessas de Deus e também tanto promessas de bênção quanto promessas de juízo.
E depois, lá no finalzinho do ministério de Jesus, ele comissiona, ele entrega essa missão para a igreja. Agora, a igreja também é corresponsável em anunciar a palavra de Deus. Esse papel profético de Cristo foi entregue à igreja, que é o corpo de Cristo no mundo, para que a igreja também lembre o mundo das promessas de Deus, para que a igreja também denuncie as maldades da nossa geração e também para que a igreja transmita a palavra de Deus com fidelidade, sem aumentar e sem negligenciar absolutamente nada. Ok, agora Jesus também tinha um segundo ofício, ou um segundo trabalho, que é o que nós chamamos de ofício sacerdotal, ofício de sacerdote. Lá nos textos de Zacarias 6,13, olha que legal, diz assim, ó: Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Aqui é um anúncio profético, muito antes de Jesus nascer, de que um dia ele viria para ser o grande sacerdote da casa de Deus. E lá em Hebreus 4,14 diz: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Aqui o autor de Hebreus faz questão de dizer que esse Jesus é o grande sumo sacerdote que nós esperávamos. E ele veio justamente para penetrar os céus, para entrar no céu e ali interceder em favor das nossas vidas. Portanto, aí qual pergunta que vem? Ok, pastor, entendi. Jesus, então, é o profeta de Deus. Sim. Jesus também é o sacerdote de Deus, aquele que Deus envia ao mundo? Sim. Mas, pastor, o que é um sacerdote? Eu te explico. O sacerdote era um representante do povo perante Deus. Olha, entenda bem, o profeta era um representante de Deus no meio do povo. Deus mandava um representante dele para anunciar a sua palavra no meio do povo. E o sacerdote? O sacerdote é um representante do povo diante de Deus. O sacerdote é aquele que leva para Deus a oração do povo. O sacerdote é aquele que leva os pedidos do povo. O sacerdote é aquele que leva o sacrifício do povo pelos pecados. O sacerdote é aquele que lidera o culto a Deus que o povo quer prestar, mas o povo não pode chegar diretamente a Deus. Então, o sacerdote é o mediador, é aquele que leva a oração, que leva o sacrifício, enfim, que leva o povo a Deus. E, por consequência, traz a bênção de Deus para esse povo. Ok? Então, o que é um sacerdote? O sacerdote era um homem escolhido por Deus do meio do povo para que ele representasse o povo na presença de Deus. Não é? E a Bíblia vai chamar Jesus de o grande sumo sacerdote. É o escolhido de Deus Pai para nos representar diante do Senhor. É muito legal que a palavra sacerdote ou intercessor, no caso aplicado a Jesus, significa que ele é o nosso advogado. Ele é o nosso advogado. Diante do tribunal de Deus, ele é quem nos justifica através do seu sacrifício. Porque ele é o nosso sumo sacerdote. E ele foi lá sacrificar pelo nosso pecado. E quando ele foi sacrificar, ele não sacrificou um animal. Ele não sacrificou algo simbólico. Ele deu a sua própria vida. Ele se auto-sacrificou. O sumo sacerdote perfeito é aquele que oferece a si mesmo como sacrifício pelo povo de Deus. E ele, então, está hoje diante de Deus Pai intercedendo por nós. De tal maneira que quando Deus olha para mim, olha para você, olha para o João, para Maria, para o José, para o Pedro, Deus não nos vê, ele vê Jesus em nós, porque Jesus está lá em todo o tempo intercedendo por nós, em todo o tempo aplicando nas nossas vidas a sua graça redentora conquistada na cruz. Isso significa que nós temos a plena convicção da vida eterna em Jesus, nós temos a salvação em Cristo Jesus, não em nossos próprios esforços, não, mas no sumo sacerdote, naquele que intercede por nós e ele mesmo é o sacrifício por nós. Isso significa que quando nós chegarmos diante de Deus, nós não vamos chegar diante do tribunal de Deus. Por quê? Porque quando nós chegarmos diante de Deus Pai, o próprio Jesus
é quem vai nos receber dizendo: Pai, eu já morri por ele, então a dívida dele está completamente paga. Entendeu? Por isso Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. E Jesus também comissiona a igreja, os seus discípulos, para serem sacerdotes neste mundo. Como, pastor? Nós, a igreja, os discípulos de Jesus, temos a missão, assim como profetas, de anunciar a palavra, nós também temos a missão de interceder pelo nosso mundo, de apresentar o nosso mundo diante de Deus, de levar as pessoas até Deus através das nossas palavras e ações. Nós somos hoje, como corpo de Cristo, sacerdotes em favor da vida dessas pessoas. É a própria palavra de Deus que diz que nós somos uma nação de sacerdotes de Deus, que tem por missão levar o povo até Deus e trazer a bênção de Deus para o nosso mundo. E a gente faz isso como? Lá no nosso trabalho, na nossa casa, entre os nossos amigos, todas as vezes que nós de alguma maneira levamos eles mais perto de Deus e trazemos a bênção de Deus para eles, nós estamos sendo sacerdotes na vida dessas pessoas. E por último, para a gente fechar, temos o ofício de rei. Jesus é o profeta de Deus, ele é o sumo sacerdote de Deus, mas ele também é o grande rei que vem da parte de Deus. Olha o que diz esses dois textos bíblicos. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. É um texto muito propício para hoje, né, que é Natal. Então esse texto é espetacular, tem tudo a ver com o dia de hoje. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo, olha que legal, o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Aqui é um texto profético também, que veio 700 anos antes de Cristo, anunciar que um dia viria o filho da Virgem e esse filho se tornaria o grande rei, para que o seu governo não tenha fim. E lá em Lucas capítulo 1, versículos 30 a 33, quando o anjo Gabriel anuncia a Maria que ela seria a mãe do Salvador, olha o que diz. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, trono, rei, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Aqui nós vemos nesses dois textos, e existem muitos outros textos na Bíblia que vão falar de Jesus como profeta, como sacerdote e como rei. Mas aqui eu separei dois de cada ofício, que é para a gente ter a noção, né? E nós não temos tempo para ir até muito profundo. Mas aqui a gente vê que esses dois textos claramente, tanto na profecia anterior quanto aqui já no cumprimento, na vinda de Jesus, nós vemos que ele é anunciado como o grande rei de Deus. Agora, vem a pergunta. Nós já perguntamos, o que é um profeta? E nós vimos que o profeta é a boca de Deus aqui na terra. O que é um sacerdote? Nós vimos que o sacerdote é o intercessor, é o mediador da relação entre os homens e Deus. E o que é um rei? Um rei já é mais fácil da gente entender, não é? Porque já não está tão distante do nosso conhecimento, até porque no mundo ainda existem as monarquias, né, os reis. Mas assim, para resumir, o que é um rei ou qual é o seu papel? O rei é um homem escolhido e investido de autoridade para governar. Então, é um homem ou uma mulher investido de autoridade para governar. Também o rei é um líder reconhecido e honrado por seus súditos. O rei, ele é escolhido e ele é honrado por seus súditos. O rei é aquele que está disposto, ou deve estar, a proteger o seu povo, os interesses do reino, a qualquer custo, ainda que isso custe a sua própria vida. E o rei, naquele tempo bíblico, era aquele que também detinha o poder de julgar. Além de rei, de líder político, além de ser um líder do reino, ele também tinha autoridade para julgar. Ele era também um magistrado, não é?
Cristo, então, ele é apresentado na Bíblia dessa maneira. Cristo é o grande rei enviado da parte de Deus. E onde ele reina, afinal de contas? Qual é o seu reino? Onde está o reino de Jesus? O reino de Jesus é a igreja. Porque a igreja é composta de pessoas que reconhecem que Jesus é o grande rei. E elas se submetem à autoridade desse rei. E elas honram e amam este rei. E este rei lidera e cuida do seu povo a ponto de dar a sua própria vida, como de fato ele fez e deu a sua vida. E Jesus é o rei que vai vir julgar este mundo com justiça naquele grande dia, que é o dia que nós esperamos, que é a grande triunfal volta de Jesus. E Cristo comissionou também, mais uma vez, a igreja para ser embaixadora deste reino. O embaixador, ele é enviado por um país até outro país para ali naquele lugar trabalhar pelos interesses do seu reino. Não é? Imagine que eu, Anderson, como brasileiro, sou enviado até os Estados Unidos para poder ser um embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Qual é o meu papel estando lá em solo norte-americano? É trabalhar pelos interesses do meu país, do Brasil. É representar o meu país de uma maneira honrosa e digna, não é? Nós somos embaixadores do reino de Deus aqui nesta terra. Logo, nós somos o povo que trabalha pelos interesses do reino de Deus, para honrar o nome de Deus, para fazer o nome de Deus conhecido, para que as pessoas temam e amem a Deus através das nossas vidas. Portanto, meus queridos, nós vimos aqui rapidamente hoje que Jesus Cristo, aquele menino que nasceu em Belém, que nós estamos celebrando hoje no Natal, ele é mais do que uma criança que nasceu em Belém. Nós vimos que ele é o grande profeta de Deus, é aquele que Deus mandou para este mundo para anunciar a palavra, para anunciar o evangelho. Nós vimos também que aquele menino que nasceu em Belém, ele é o grande sumo sacerdote, é aquele que nos representa diante de Deus, é aquele que intercede por nós. E nós vimos também que esse Jesus é o grande rei e o seu reinado não terá fim. E ele já reina hoje no coração dos crentes, mas naquele grande dia ele se assentará no trono e ele há de julgar o mundo com justiça e ele há de estabelecer por toda a eternidade o seu reino. E a igreja, o que ela faz enquanto isso? O que os discípulos de Jesus fazem enquanto isso? Os discípulos de Jesus são também profetas de Deus aqui na terra, porque eles têm a missão de representar e trazer a palavra de Deus para este mundo. Nós, discípulos de Jesus, temos a missão de também interceder em favor do nosso mundo, de levar as pessoas até a presença de Deus e orar por elas. Trazer a bênção de Deus para a vida das pessoas, daqueles que ainda não conhecem o Senhor, daqueles que fazem parte da nossa família, dos nossos amigos, né? Do nosso ambiente de trabalho. E também, nós como discípulos de Jesus, devemos viver como embaixadores do grande reino do Senhor. Como diz a palavra de Deus, que o reino de Deus venha. Como nós oramos no Pai Nosso, venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E quando o reino de Deus vem, nesse lugar tem paz, tem justiça, tem amor, tem alegria, tem vida no Espírito Santo. Então é isso que eu desejo para você nesse Natal. Que você possa ser um profeta de Deus como Jesus, um sacerdote de Deus como Jesus e um embaixador do reino de Jesus, esse reino que vem trazer justiça, paz e amor. Beleza, gente boa? Valeu demais. Obrigado por você me acompanhar até aqui. E como eu prometi, nós vamos cantar mais uma música, hein? Deixa eu ver aqui se eu já... peraí. Espera que eu ainda não imprimi a cifra e sem cifra eu não consigo tocar. Enquanto isso, eu vou mandar um abraço, pessoal. Deixa eu ver quem está nos acompanhando aqui. A Silvana eu já mandei um abraço. Sueli. Está com a gente também a Valda Vieira. Muito obrigado, Valdo, pela sua presença. O Elton também está com a gente. Ô, Elton, tudo bem? Como é que está a esposa, as crianças? Deus abençoe. Feliz Natal. Viviane está aí com a gente também. Feliz Natal para a Vi, para o Marcinho, Dona Vera.
Dona Wanda tá aí com a gente, Feliz Natal. Dona Wanda, eu tenho certeza que deve estar a Priscila, o Edinaldo e a turma aí, né? Dona Cecília também tá aí com a gente. Ê, Dona Cecília, Feliz Natal, minha irmã. Deus abençoe. A Josi tá aí com a gente também, o Cleiton. Feliz Natal, Deus abençoe vocês. Tá aí com a gente também o Cadu. Fala, Cadu, Feliz Natal, meu querido. E também a Val Dias. Gente, bom demais, né? Eu acho que não vai imprimir. Eu já mandei imprimir, mas não quis, não. Ah, não, foi. Agora eu acho que vai. É que eu sou ruim nessas coisas da tecnologia, viu? Vocês me perdoem. E enquanto imprime lá, vamos orar? A gente ora, daqui a pouquinho a gente canta e encerra esse nosso momento. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por Jesus Cristo, nosso Salvador. Obrigado por enviá-lo a este mundo. Ele que é o grande profeta, que é o rei e que é o nosso sacerdote. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje a nossa oração é para te adorar. Nossa oração é para te agradecer, porque o Senhor é bom demais com a gente. Oh Deus, muito obrigado por esse ano 2020. Deus, quantas lutas nós vivemos e estamos vivendo ainda, mas nós estamos vencendo esse ano, Senhor. O ano já está quase acabando e chegar vivos, bens e saudáveis até esse final é a prova de que o Senhor é o grande rei que governa e que cuida dos seus súditos, dos seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Vamos lá, vamos cantar. Mais uma música. Essa música, gente, eu nunca toquei ela. Então, se eu errar, você me perdoa, mas eu acho tão bonita. Eu já ouvi várias vezes. Essa música é antiga pra caramba. E eu acho que hoje tem muito a ver cantar ela para fechar. Porque ela vai falar da grandeza desse Jesus, que é o Alfa, que é o Ômega, que é o grande rei. Diz assim. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos para sempre. Aleluia. Oh, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó
Jesus, Maranata, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor, ó vem, Senhor Jesus. Ó vem, Senhor Jesus, nosso Rei, vem governar as nossas vidas, Senhor, o nosso coração. Faça a Tua vontade em nós, ó Deus, aqui na terra como ela é feita no céu. Cumpra, Senhor, o Teu querer. E nesse dia, Senhor, nós Te adoramos de todo o nosso coração, porque o Senhor é o nosso Rei. Bendito seja o Teu nome. Amém. Gente boa, obrigado. Obrigado por estar aqui com a gente até aqui, até agora, e que você possa curtir o finalzinho desse dia de Natal, e que desde já você possa ter um bom fim de ano, e que Deus possa reinar no seu coração, de tal maneira que 2021 seja um ano da vontade de Deus sobre nós. Ok? Abraço. Até domingo. Lembrando, domingo 10 horas da manhã, culto infantil, e às 19 horas o nosso culto aqui na igreja presencial e também transmitido aqui pela página do Facebook. Tudo de bom. Jesus te abençoe.